Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones, pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Nós estamos aqui à inteira disposição. O entrevistado de hoje é o Dr. Márcio André Lopes Cavalcante. Ele é juiz federal, foi defensor público, foi promotor de justiça e procurador do Estado. É editor do site Dizer o Direito, né? Atualmente é uma referência nacional na análise de jurisprudência do STF e STJ e na preparação de candidatos para concursos públicos. Ele é autor de 7 livros jurídicos, sendo o último deles principais julgados do STF e STJ. Inclusive eu estou com esse último aqui, que realmente é uma obra fantástica. Quero agradecer que o programa recebemos aqui gentilmente do nosso entrevistado esta obra maravilhosa. Então, o nosso entrevistado hoje, ele é reconhecido internacionalmente pelo número de acessos e citações de seu conteúdo em aulas, palestras, trabalhos acadêmicos e profissionais. Bom dia, doutor. Bom dia, Muito doutor. obrigado por ter vindo. Bom dia, o prazer é meu estar aqui no seu programa, né? Eu queria agradecer suas palavras tão gentis e dizer que é uma satisfação, né, porque eu sempre assisti ao programa, né, e eu fico feliz e honrado de ter sido convidado agora para estar aqui conversando com o senhor. Nós aqui estamos muito honrados com a sua presença. Doutor, o senhor possui um site voltado para concursos, né? Então, que dicas que o senhor daria para aqueles que são concurseiros profissionais? Certo. Quais seriam as principais dicas que você daria para essas pessoas que estão nessa labuta, tentando conquistar uma vaga em um concurso para ingressar numa nova carreira jurídica? Realmente o ramo dos concursos públicos, a busca pelos concursos públicos tem crescido a cada dia, né? Seja pela questão da estabilidade profissional, seja pela realização da carreira profissional. São muitos os jovens que já entram na faculdade pensando nos concursos públicos. Isso faz com que a concorrência, evidentemente, aumente bastante e hoje em dia é muito mais difícil, né, ser aprovado no concurso público. Então, para o jovem, para a pessoa que está se preparando para os concursos públicos, eu digo sempre que são necessários 5 pilares para você ter êxito nesse projeto. O primeiro deles é estudar por obras voltadas para concursos públicos, né? Existem obras de professores especializados em concursos públicos que já direcionam todo o assunto, todo o conteúdo para o que é abordado pelas bancas examinadoras. Então é fundamental você escolher autores e obras que sejam voltadas especificamente para o ramo dos concursos públicos. A segunda dica, o segundo pilar, é que o candidato não se esqueça de estudar a legislação seca, ou seja, os códigos, né, as leis. Por quê? Porque muitas questões de concursos públicos são retiradas da reprodução literal do texto de lei, do texto do código, da CLT. Então é fundamental que o candidato conheça bastante o que diz a lei para poder ele acertar essas questões na prova. A terceira dica fundamental é conhecer os entendimentos jurisprudenciais do STF e do STJ. Hoje em dia não dá mais para você ser aprovado no concurso público se você não estudar o que a gente chama de jurisprudência. Então é fundamental ler os informativos de jurisprudência, ou seja, as notícias que são divulgadas
pelos tribunais superiores a respeito dos julgados, porque isso também é bastante cobrado nas provas. Vamos para o quarto pilar, né? A quarta dica é que o candidato sempre realize questões de concurso, realize provas de concursos anteriores. Isso facilmente ele localiza na internet, nos sites das instituições organizadoras. Por quê? Porque não adianta você fazer toda essa preparação e não se colocar à prova, e não testar. Então, é fundamental o estudo também por meio de questões. Por fim, como última dica, é sempre fazer revisões. Você estuda, mas sempre está revendo, porque é com a repetição que vem a memorização e a fixação das ideias. Doutor, o senhor falou na questão jurisprudencial que nós temos um programa que é aberto para todas as pessoas. É claro que nós temos um público também que é voltado para essa área jurídica, mas nós temos aquelas pessoas que são leigas, que não conhecem bem leis. Tem o trabalhador, tem a dona de casa, pessoas que realmente querem entender a nossa entrevista, nosso bate-papo. E muitas vezes pode surgir algum assunto, alguma palavra que não esteja muito familiarizado para essas pessoas. Eu gostaria que o senhor explicasse o que vem a ser jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que é para que as pessoas interpretem melhor essa nossa conversa. Tudo bem? Com certeza, tudo ótimo. Na verdade, é um prazer também falar para todos os públicos, né? Para você em casa que não é da área jurídica, também é uma satisfação. Jurisprudência, né, significa decisões reiteradas, ou seja, decisões no mesmo sentido dos tribunais a respeito de uma matéria. Então, por exemplo, se o STJ ele constantemente decide que determinado tipo de contrato é ilegal, que o fornecedor de um serviço, de um produto, ele não pode fazer determinado tipo de coisa, e ele vai decidindo isso constantemente, nós dizemos que a jurisprudência desse tribunal, ou seja, que o entendimento, que a posição desse tribunal é naquele sentido. Então, jurisprudência, numa frase simples, seria a decisão reiterada de um tribunal a respeito de determinado assunto, ou seja, o entendimento consolidado daquele tribunal sobre determinado assunto. Perfeito, eu creio que agora ficou mais claro, né? O que é a jurisprudência, né? Doutor, então, sobre a questão dos candidatos a concurso, o senhor acha importante que antes de o candidato decidir sobre uma carreira jurídica, ele deve decidir qual é o segmento que ele vai tomar, para onde ele quer focar realmente, se ele quer ser um procurador de justiça, um juiz, se ele quer ser qualquer ramo do direito, enfim. Então, é importante ele decidir logo isso aí antes de começar a focar nos estudos para que ele tenha um bom êxito. É fundamental, sim, doutor Eliezer, porque determinadas carreiras, né, elas exigem, na hora do concurso público, certas matérias que outras não exigem, né? Vamos dar um exemplo. Concurso de delegado de polícia. No concurso de delegado de polícia é fundamental que o candidato saiba com profundidade direito penal, processo penal, criminologia, ao passo que outras matérias como direito civil, tributário, não são tão necessárias, né, ou mesmo não vão constar na prova. Ao passo que, se ele for fazer um concurso para procurador do Estado, para juiz de direito, ele já vai ter que focar em outras matérias, como processo civil, tributário, empresarial. Então, é fundamental que o candidato ele defina, né, com clareza qual é o seu foco, qual é o seu objetivo, para que ele possa direcionar o estudo para as matérias que são cobradas naquele concurso, né, e com a profundidade necessária. Além disso, existe hoje em dia, né, diversos concurseiros, diversas pessoas que se dedicam a uma só carreira, por exemplo, defensor público, procurador do Estado, e que fazem o concurso no Brasil inteiro. Então, aparece um concurso no Amazonas, eles vêm e realizam aqui. Aparece concurso no Ceará e eles também vão para lá. Então, isso faz com que cada vez mais esteja especializada a preparação para os concursos públicos
exigindo do candidato assim que defina, com base na sua vocação, nos seus interesses, qual é o seu objetivo e a partir daí possa direcionar a sua preparação. Eu penso que esse é um passo fundamental para ter êxito nos concursos. Essa dica é muito boa porque a pessoa vai estudar um mundo de matérias e acaba não conseguindo fazer uma boa prova no dia do concurso. Então, se ela realmente focar naquilo que ela vai fazer, o número de matérias é menor e o resultado será bem mais eficiente, né? Exatamente. Doutor, o seu site ele é voltado para concurseiros, né? Isso. Então, ele é muito voltado para o estudo da jurisprudência. Nós não precisamos mais explicar o que é jurisprudência, né? Creio que todos nós já estamos craques nisso aí. Então, como que funciona essa questão? Como é que são essas dicas que o senhor dá sobre a jurisprudência? Certo. O site surgiu no final de 2011, mais ou menos, e ele surgiu com dois objetivos principais. Um, ajudar, como o senhor falou, os candidatos a concursos públicos e outro, servir como um site de atualização jurídica, principalmente analisando, comentando, expondo, discutindo as decisões do STF e do STJ, né, que para quem está em casa e não conhece, são os dois principais tribunais do país. O STF cuida das questões que a gente chama constitucionais, porque interpreta a Constituição, e o STJ como última palavra em termos de legislação federal, né, de legislação infraconstitucional. Então, no site, esses tribunais eles divulgam toda semana informativos de jurisprudência. O que é isso? Eles pegam as principais decisões que foram proferidas por eles e divulgam para que a comunidade jurídica conheça e saiba o posicionamento do tribunal. Eu percebi, no entanto, que a linguagem, muitas vezes empregada por esses tribunais, era uma linguagem difícil, uma linguagem árdua, técnica, né? Muito técnica, né? Para o estudante, para aquele que estava se formando, ou mesmo até para o profissional que não era daquela área. Então eu percebi que seria interessante um instrumento, uma ferramenta que simplificasse esse estudo, que comentasse de uma forma mais simples, mais direta, o que o tribunal decidiu. Então, com esse objetivo surgiu o Dizer o Direito, com o objetivo de explicar essas decisões, comentá-las e fazer com que o maior número de pessoas conheça e possa debater essas ideias, concordando ou não com o julgamento, mas conhecendo o que é o principal. Mas foi uma excelente ideia, porque na prática se observa que muitas pessoas têm dúvidas mesmo quando elas se deparam com uma decisão. Muitas vezes elas se perdem no meio porque são tantos palavreados diferentes e se houver uma interpretação melhor, com linguagem mais simplória, com certeza que as pessoas terão uma facilidade melhor de absorver, né? Perfeito. Doutor, qual a importância do estudo da jurisprudência para o profissional do direito, quer seja um acadêmico de direito, um advogado, um promotor, um juiz, ou dentre outros? É muito importante essa questão da jurisprudência no estudo dessas categorias. A jurisprudência hoje em dia é fundamental para o profissional do direito, não só aquele que está se preparando para os concursos públicos, mas também para o profissional já concursado ou para o advogado militante. Durante muito tempo a gente aprendeu na faculdade que a principal fonte do direito, a fonte formal do direito era a lei, né? Isso vinha da nossa inspiração no civil law. Os países europeus e latinos eles adotam um sistema jurídico chamado civil law, que a lei é o principal arcabouço do direito. No entanto, com o passar do tempo, e especialmente a partir de 2004, com a reforma do judiciário, nós começamos a dar uma guinada em prol do common law. O que é o common law? É o que é adotado nos Estados Unidos e na Inglaterra. E nesse sistema jurídico, ele é baseado nos precedentes, ou seja, na jurisprudência que a gente já explicou para quem é de casa. Então, nós demos uma guinada e atualmente também temos vários institutos que são próprios do common law, como, por exemplo, a súmula vinculante, como, por exemplo, a repercussão geral no STF, o recurso repetitivo, agora o novo CPC
que traz o incidente de demandas repetitivas. Então, todos esses institutos, eles vieram para valorizar o precedente, para valorizar os julgados anteriores dos tribunais, para que eles sejam aplicados a todos. E isso é muito interessante, por quê? Porque ele faz com que nós tenhamos uma isonomia perante as decisões. A mesma decisão que valeu para um jurisdicionado lá de São Paulo, ele tem que valer para o jurisdicionado aqui lá do interior do Amazonas. Então, esses precedentes sendo conhecidos, eles evitam que os magistrados, que os tribunais confiram interpretações casuísticas, interpretações diferentes para cada pessoa. Não, nós já conhecemos os precedentes e nós podemos agora aplicar de forma isonômica para todos aquele mesmo entendimento. Então, eu acho que foi um avanço no sentido da segurança jurídica, no sentido de que nós saibamos de antemão qual é o entendimento do tribunal e que esse entendimento possa ser respeitado. Então, isso é bom para o profissional do direito, bom para o jurisdicionado. Então, daí vem a importância dos advogados, dos juízes, tribunais conhecerem os precedentes, conhecerem a jurisprudência. Muito bom. Bom, nós vamos agora para um intervalo, uma pequena pausa, e continuaremos logo mais com essa entrevista maravilhosa com o juiz federal, Dr. Márcio André Lopes. Voltamos já, não saia daí. Sensacional, Brasil! O Brasil é medalha de ouro! Mais um show brasileiro! Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Agora, para continuar a entrevista com o juiz federal, Dr. Márcio André Lopes Cavalcante. Dr. Márcio, a nossa entrevista está muito boa e seria importante o senhor dizer para o nosso público qual é a rotina de um juiz federal, como que é o dia a dia. Tem uma preocupação em atender os anseios da sociedade? Creio que seria muito importante isso daí para o nosso público. Tá. Com certeza, é um prazer falar, né, da minha profissão de juiz federal, que eu tenho muito orgulho, lutei muito para conquistá-la, né, e tenho muito orgulho mesmo de falar sobre ela. A justiça no Brasil, só para o telespectador entender, ela é dividida em dois ramos. Então, nós temos a justiça estadual e a justiça federal. A justiça federal, nós temos a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, a justiça militar, e temos a justiça comum federal, que é onde eu trabalho, né, e para aqueles que são de Manaus, é aquele prédio que fica ali ao lado do TRE. E na justiça federal, os juízes federais eles julgam causas relacionadas com a União ou com entidades federais. Então, houve algum tipo de envolvimento da União ou de entidades federais, essas causas são de competência da Justiça Federal. E aí, o que o juiz federal julga? Por exemplo, na área civil, questões relacionadas com a aposentadoria, porque envolve o INSS, questões relacionadas com o meio ambiente, quando envolve o IBAMA, questões relacionadas com autarquias federais. Então, sempre que tiver um ente federal envolvido, é a área da Justiça Federal. Em termos de crimes, quando envolver algum interesse da União, algum interesse federal, também são julgados lá esses crimes federais. A rotina de um juiz federal ela é muito pesada, muito cansativa, né? Aqui no Amazonas nós temos atualmente 12 juízes federais na capital e 16 no total, incluindo o interior, né? 12 na capital, mais 4 no interior do estado, temos em Tabatinga e em Tefé. E pelo fato de nós termos um número reduzido, né, de juízes federais, a demanda de trabalho é muito grande, né? Nós trabalhamos muitas horas por dia para dar conta desses processos, mas trabalhamos com muita satisfação porque fazemos
o que gostamos, né? Para a população em geral, nós temos a questão do juizado especial federal, se você tem causas relacionadas com o INSS, causas relacionadas com a aposentadoria, elas são resolvidas na Justiça Federal, né? Inclusive, é sempre bom consultar um advogado, mas caso a pessoa não tenha o juizado especial também, você pode peticionar mesmo sem advogado. E estamos à disposição sempre para atender a população e para prestar o melhor serviço possível, né? Porque fazemos o que gostamos e com muita satisfação. Ótimo. Doutor, a gente observa que o senhor tem uma carga de trabalho muito grande. Como é que o senhor consegue ainda administrar os cursos, administrar o site? O senhor não consegue dormir, eu creio, né? Realmente eu tenho dormido pouco, né? Mas porque, enquanto para alguns isso seria um trabalho, né? Para mim sempre foi um prazer, né? O magistério sempre foi algo que esteve arraigado em mim. Minha mãe era professora de primário, mas eu acho que ela transmitiu para mim esse dom, né? E essa vontade de ensinar. Então, isso para mim mesmo sábado, domingo, não tem hora. Sempre, é um prazer né? sempre. Enquanto é um hobby para mim o magistério. Então, eu acho que eu uso o tempo do hobby para fazer isso, que é o que eu gosto. Que maravilha. Doutor, uma pergunta, uma curiosidade que eu creio que todos que estão em casa também têm essa curiosidade. Tem um colega seu que é juiz federal também, e ele, na minha opinião, está fazendo um trabalho brilhante. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o doutor Sérgio Moro, que é um juiz de Curitiba, né? Perfeito. Qual é o seu ponto de vista sobre a atuação do doutor Sérgio Moro? Isso, e essa é uma pergunta que realmente nesses últimos meses eu tenho ouvido bastante, sabe, doutor Elias? Assim, depois que eu me apresento, você trabalha com quem? Eu sou juiz federal, então conhece o Sérgio Moro, né? Então eu acho que essa é uma pergunta que realmente as pessoas têm muita curiosidade. E o que eu posso afirmar aqui é que o doutor Sérgio Moro, né, o colega Sérgio Moro, ele tem totais condições, tanto intelectuais como morais, de estar conduzindo esse processo, né? Tudo o que se fala de bom dele é verdade. Ele é um juiz extremamente discreto, é um juiz muito preparado, que fez vários cursos relacionados com esse tipo de crime. Então, assim, eu deposito nele total confiança, credibilidade, apoio, porque ele realmente vem fazendo um trabalho de forma muito isenta, imparcial. Isso vai ficar demonstrado, né, ao longo do tempo, que ele não atua com outros objetivos, a não ser os objetivos republicanos de prestar bem a justiça. E ele vai continuar o seu trabalho, independente de partido, independente de posição política, porque realmente ele faz isso de forma isenta, correta. E os colegas, nós colegas que já o conhecíamos, já sabíamos desse seu talento, dessa sua capacidade, né? E nós temos orgulho, né? Eu tenho orgulho de fazer parte da magistratura com um quadro desse, com uma pessoa como ele é. Que bom, que legal saber que os colegas também apoiam e ele está fazendo um trabalho correto. Isso é louvável, né? Doutor, mudando um pouco agora, partindo para uma parte mais técnica, nós sabemos que entrou em vigor no mês passado o novo Código de Processo Civil. Então é uma nova ferramenta que as pessoas têm à sua disposição, como advogados, promotores, juízes, acadêmicos de direito, enfim. E sobre os concursos públicos, o novo CPC está inserido no programa desses novos concursos? Sim, o novo CPC já está sendo cobrado, né, nos concursos públicos que estão sendo realizados. Né, lembrando ao telespectador que ele entrou em vigor agora em março, né, desse ano, de 2016. Foi em março, é verdade. 28, se não me engano. E aí ele já está sendo cobrado, né, nas provas. Então você que está se preparando, tenha muito cuidado, reserve, né, um tempo para estudar, para ler o novo CPC. As questões ainda, doutor Elias, ainda estão sendo muito baseadas no comparativo entre o CPC de 73 e o CPC de 2015. Então,
as questões que estão vindo nos concursos têm cobrado os pontos em que houve alterações. Então, o candidato do concurso público deve ficar atento e marcar e destacar sempre que ele estudar alguma coisa no novo CPC que se tornou diferente, né, que mudou em relação ao CPC anterior, porque é esse ponto que está sendo cobrado nos concursos públicos. Então, vem sendo cobrado bastante e com esse viés de cobrar as inovações, as novidades do novo código. Ótimo, muito bom. Porque uma pessoa é desavisada, uma pessoa que vai estudar para um concurso, ele pensa que vai poder ler todo o novo CPC e já está atualizado. Não, tem que se preocupar com aqueles pontos que estão realmente em destaque na questão do que está sendo cobrado nos concursos, né? Agora eu lhe pergunto também o seguinte, sobre essa questão do novo CPC, não é uma coisa tão fácil assim. Por isso que existem cursinhos, especializações. O senhor aconselha que as pessoas que são operadoras do direito devem procurar um curso, uma especialização, para que elas tenham realmente uma dedicação maior sobre essa nova legislação processual civil? Eu acho que é importante, sim, porque é uma lei muito grande, é uma lei muito extensa, e às vezes alguns pontos, você lendo o código simplesmente, você pode passar desapercebido, sem você se atentar para a importância da mudança. Então eu acho que os profissionais, mesmo aqueles que não atuam diretamente com o processo civil, é importante você fazer algum curso de atualização, uma pós, algum tipo de curso de extensão, para se atualizar para as inúmeras mudanças que houve. Porque isso reflete não apenas nos processos cíveis, mas também tem alguns institutos do novo CPC que influenciam no processo penal, por exemplo, outros que influenciam no processo trabalhista, né? O TST estava discutindo todos os reflexos, né, do novo CPC no processo do trabalho, enfim. Então eu penso que todo profissional ele deve, né, fazer um curso ou então comprar um bom livro que trate sobre o novo CPC para não ficar desatualizado, que pode custar, né, a perda de um processo, alguma causa importante. Perfeito. Doutor, nós infelizmente chegamos ao final do programa. Lamentavelmente, o papo está ótimo, está maravilhoso. Mas nós ainda temos um tempo para o senhor fazer suas considerações finais. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, eu não sei se é possível. O senhor dar uma dica, assim, mais ou menos, uma questão que está caindo muito nos concursos, se tem algum concurseiro assistindo que lhe se interesse, o senhor teria alguma dica para dizer para alguém, umas coisas fantásticas assim que seria importante focar bem? Certo. Eu quero mais uma vez dizer que foi um prazer estar aqui, né? Agradeço a participação, o convite, né? Convido a conhecerem o site www.dizerodireito.com.br e, como eu falei, aquelas 5 dicas, né, são fundamentais, aqueles 5 pilares, né? Conhecer bastante a jurisprudência. Agora, recentemente, por exemplo, o STF decidiu que se houver um conflito entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, né, os dois estão investigando, mas ninguém se decide de quem é a competência para investigar, do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. Um conflito de competência, conflito, né, de atribuições entre esses dois Ministérios Públicos. Quem decide? Antes quem decidia era o STF, aí agora o STF mudou de entendimento, né, devido ao grande volume de processos que ele tinha lá relacionado à matéria, e agora quem decide esse conflito é o Procurador-Geral da República, né, o PGR lá em Brasília. Então esse é um tema, por exemplo, que eu tenho certeza que será cobrado nos próximos concursos, né, do Ministério Público, que é um tema da moda, né? Em termos de defensoria pública, eu acredito que seja importante, a gente já até havia conversado sobre a adoção à brasileira. Também lá no site tem material sobre isso. Fiquem atentos também sobre esse tema que é bastante cobrado e que está na moda. Ótimo, muito obrigado, doutor. Uma satisfação enorme tê-lo aqui.
E o programa Panorama Jurídico desse sábado fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e também a todos que participaram através dos telefones, das redes sociais. Então, tenham todos um excelente final de semana. Até o próximo sábado. Eu conto com a audiência de todos. Muito obrigado.